capítulo de número 7, Noé e sua família entrarão na arca. E dentro desse capítulo aí, o próprio texto bíblico diz que além de chover água, dá a entender que Deus abriu os mananciais debaixo da terra e começou a brotar água da terra. Então não só chovia a água do céu, mas como brotava a água da terra, pessoal. Isso aqui é muito importante, desprezado por muitos, muitos nem sabem disso. E o texto bíblico diz que o monte mais alto do mundo ficou aí coberto aí, e bem coberto ainda sobre água. Isso aqui é interessante, que a própria ciência, ela comprova que em algum momento da história da humanidade, a terra inteirinha foi coberta por águas, né? E biblicamente é aqui que acontece. E o mais interessante é que em todos os povos do mundo, tem relatos de uma grande inundação e de uma família que se salvou. Mas por que isso acontece? Porque depois, pessoal, os filhos de Noé vão repovoar a terra. E cada um levou lá para a sua cultura, para o seu povo, para os seus descendentes, o relato do grande dilúvio. E isso com o tempo é que nem um telefone sem fio, né? Vai mudando as histórias. Mas na família que preservou realmente o que aconteceu foi na descendência de Sem, que é de Sem que vai vir ali Abraão e o povo judeu, que conseguiu preservar realmente o que aconteceu ali no grande dilúvio, ok? Lá no capítulo de número 8, depois que o dilúvio começou, né? No capítulo 7 diz aí que durou 40 dias e 40 noites a chuva, até que inundou o globo inteiro, ou a terra inteira. Eu não vou entrar aqui em debate se é plano ou se não é esse o foco da nossa aula. Mas depois que o mundo inteiro estava coberto de água, diz o texto que Deus se lembrou de Noé e começou a diminuir as águas da terra, começou a secar, porque parou de chover. E aí vai entrar um outro grande embate. Quanto tempo Noé e sua família ficou na arca com os animais que Deus mandou de 2 em 2? Deus mandou animaizinhos lá de 2 em 2. E quanto tempo Noé ficou na arca? Apesar também que o texto diz que dos animais puros, né? Deus mandou 7 animais, né? Dos animais puros, dos pares dos animais puros, porque eram animais ali para o sacrifício, ok? Que depois era oferecido em holocausto. Então, se levasse só um casal e oferecesse em holocausto, acabaria esses animais. Então, Deus mandou levar esses animais puros, mais pares do que os animais normais, ok? Então diz o texto que lembrou-se Deus de Noé e começou a diminuir as águas. Aí vai ter aquele contexto ali dele soltar o pássaro para trazer uma folhinha no trás, aí passa mais uns dias, ele solta de novo, até que depois traz, ele vê que a terra está seca e eles vão sair da arca. O grande embate é o seguinte: quanto tempo Noé e sua família permaneceu na arca? Não se tem precisamente uma conta clássica, apesar da Bíblia citar alguns números, chega-se aproximadamente a 370 dias que ele ficou na arca, e aproximadamente. Alguns vão fazer outras contas aí por conta de outras versões bíblicas, mas aproximadamente ele ficou 1 ano e um tempinho a mais aí dentro da arca. Alguns vão falar que foi 1 ano e 1 mês, enfim. Então, no capítulo de número 8, ele vai sair da arca com a sua família. E Noé edifica um altar a Deus. Logo assim que ele sai, ele vai edificar um altar a Deus para adorar o Deus da criação que poupou ele e sua família. E isso aí fecha-se o capítulo de número 8, pessoal. No capítulo de número 9, Deus faz um pacto com Noé, que é o arco no céu, né? É o arco lá colorido no céu, que hoje popularmente é chamado de arco-íris. Aí vai ter embate, que a palavra arco-íris é o nome de uma deusa antiga, enfim. Pessoal, entenda uma coisa: tudo que a cultura popular e até mesmo aí pode fazer, vai pegar as coisas da Bíblia e tentar corromper, colocar seus nomes daí. Enfim, é o arco no céu. Então, toda vez que você vê o arco colorido no céu, diz o texto bíblico que é Deus se lembrando do pacto que ele fez com Noé para não destruir a terra novamente com as águas do dilúvio. Ó, Deus prometeu que não destruiria mais a terra com chuva, com águas do dilúvio. E aí, para comprovar esse pacto, foi o arco no céu. E ainda no capítulo de número 9, diz o texto bíblico que Noé, ele planta uma vinha, pé de uva, e bebe do seu suco e se embriaga. Bom, pessoal, eu não vou entrar aqui nessa aula, vou esperar chegar mais para frente, onde trata mais claro sobre isso, sobre bebida alcoólica, se pode ou se não pode beber, o que a Bíblia fala sobre isso, mas o texto não tem nenhuma condenação para Noé se embriagar. Apesar que lá na frente vai ter essa condenação, essa restrição de não se embriagar. Apesar de não aparecer nada proibindo a bebida alcoólica. Enfim, mais para frente nós vamos trabalhar sobre isso daí. E aqui o que acontece é o seguinte, né? O seu filho Cã vê ele lá dançando nu, peladão, e vai lá e conta para os seus irmãos, mas no sentido de debochar, não de vir para ajudar. E aí acaba que quando Noé recobra sua consciência, ele vai impetrar ali
um juízo sobre a descendência de Cã, ok? Isso daqui também é muito polêmico, Por que ele não impetrou um juízo sobre Cã, mas sobre a sua descendência, né? Canaã, que foi os descendentes ali de Cã. Aí alguns vão dizer que ele fez isso porque é impossível amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Como Deus tinha abençoado a família de Noé, os filhos de Noé, Noé não podia impetrar um juízo sobre ele, então impetrou sobre o seu descendente. É uma das explicações. E assim fecha o capítulo de número 9. No capítulo de número 10 vai falar sobre os descendentes de Noé, e o foco desses descendentes tem que ser os que vieram da linhagem de Sem. E quem que vem da linhagem de Sem? Os mais ilustres aí vai ser um chamado Éber, que é deste termo Éber que se entende que vieram os hebreus, que um dos filhos de Sem se chamava Éber. E desses descendentes de Sem e de Éber, lá na frente vai chegar aonde Moisés, o escritor aqui quer chegar, que é Abraão. Então aqui a descendência que nós temos que focar muito é a descendência de Sem, porque é dessa descendência aí que vai vir Abraão, vai vir as 12 tribos, vai vir o Senhor Jesus Cristo, certo? No capítulo de número 11 vai narrar que toda a terra falava um único idioma, todo mundo se entendia. Lembrando, pessoal, que naquele contexto ali, a maioria dos povos estava na região que é chamada de Mesopotâmia, que eu falei na aula lá na aula anterior, que poderia ser região do Irã, do Iraque ali, que foi o berço da civilização. Então todos estavam por ali, pessoal, não tinha se espalhado ainda e povoado a terra como Deus ordenou. E todos falando a mesma língua, e aí nasce a ideia de construir um grande edifício que recebe o nome de Torre de Babel. E muitas pessoas não sabem qual a real intenção que esses homens tinham para construir esse grande edifício chamado Torre de Babel. A ideia deles era uma afronta direta a Deus. Eles tinham a ideia de construir um grande edifício. Por quê? Porque eles ainda tinham em mente a grande inundação. O dilúvio não estava tão longe daqui, o dilúvio. Não fazia tanto tempo assim que tinha passado o dilúvio e tinha preservado na descendência deles o relato do dilúvio. Então a ideia de construir uma grande torre, que é chamada Torre de Babel, é para afrontar Deus, porque se Deus novamente mandasse as águas do dilúvio, eles sairiam vivos, não morreriam afogados. E aqui, pessoal, o homem já estava muito inteligente para aquela época, porque diz o texto, né, que eles amassavam os tijolos ali, né, e deixavam secando ali no sol, e aí começou a construir. Mas eles perceberam que além de amassar o barro para fazer tijolo, misturar com palha e assar no fogo, deixava o tijolo mais resistente. E um dia eu vi um documentário no History, falando, eles fizeram esse teste aqui da Bíblia, e por eles assar esses tijolos no fogo com palha, o potencial desse grande edifício, que foi construído em forma de pirâmide, chegaria aproximadamente, naquele contexto, a quase 150 metros, pessoal, de altura. Para aqueles dias era absurdo. Então diz o texto que Deus desceu para ver a obra da mão dos homens, e aqui que Deus fez? Deus confundiu a língua deles para que eles não se entendessem, se espalhassem pelo mundo, né? Para não continuar essa obra, porque nós nem saberíamos onde o homem estaria hoje, né? Se Deus não tivesse feito isso, porque já estava muito avançado para aquele tempo. E foi aqui que teve a divisão das línguas e os homens se espalharam pelo mundo, e aí cada um hoje tem o seu idioma, certo? Que é quando Deus confunde aí a língua dos homens. E agora você ficou sabendo então na aula de hoje como que teve aí então a divisão de línguas, né? E foi quando Deus confundiu, por isso que tem vários idiomas hoje espalhados pelo mundo. E é aqui que acontece. E talvez você também não sabia o porquê que eles construíram a Torre de Babel. A ideia é essa. Tem até alguns relatos aí que tem até hoje as ruínas da Torre de Babel, mas isso não é muito preciso. Pessoal, bom, vamos parar por aqui hoje. Vamos até o capítulo 11, porque a nossa próxima aula vamos começar contando a história de Abraão, que é onde Moisés está doidinho para chegar aqui, que é no capítulo 12. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, tenha aprendido muito e repasse esse conhecimento. E eu te espero para a próxima aula. Faça suas anotações e as suas dúvidas você tira diretamente com o professor Wesley Almeida. Até a próxima aula, com a graça de Deus.